Nos 4 cantos do mundo, existem cidades icônicas que encantam moradores e turistas com sua cultura, história e paisagens impressionantes. Algumas delas já atravessaram séculos de desafios, resistindo a guerras, catástrofes naturais e crises econômicas. Mas, por mais resilientes que sejam, nem todas conseguirão sobreviver às ameaças do futuro. O avanço do mar, o afundamento do solo e as mudanças climáticas estão colocando várias cidades em risco. Algumas estão submergindo pouco a pouco, enquanto outras enfrentam secas severas ou desastres naturais que podem torná-las inabitáveis em poucas décadas. O que antes parecia um problema distante agora se tornou uma corrida contra o tempo. Hoje, vamos conhecer 10 cidades que podem desaparecer em breve e entender os motivos que colocam cada uma delas nessa lista. Algumas ainda podem ser salvas, mas para outras, o destino parece inevitável. Mas antes, se você gosta de curiosidades, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. 1. Jakarta, Indonésia. Imagine uma cidade onde os arranha-céus crescem rapidamente, mas o solo sob eles afunda ainda mais rápido. Esse é o caso de Jakarta, a capital da Indonésia, que enfrenta um dos maiores desafios urbanos do mundo. Ela está afundando a uma taxa alarmante de até 25 centímetros por ano. Para se ter uma ideia, algumas áreas da cidade já afundaram mais de 4 metros nos últimos 40 anos. Mas por que isso está acontecendo? O principal motivo é a extração desenfreada de água subterrânea. Como Jakarta não possui um sistema eficiente de abastecimento, milhões de moradores dependem de poços artesianos para conseguir água potável. O problema é que essa retirada excessiva de água faz o solo ceder, provocando o afundamento acelerado. Para piorar, a cidade está situada em uma planície costeira e já sofre com enchentes frequentes, agravadas pela elevação do nível do mar. As consequências disso são devastadoras. Quase metade de Jakarta já está abaixo do nível do mar, e bairros inteiros vivem em constante alagamento. Ruas que antes eram transitáveis agora se tornaram canais improvisados, e algumas construções foram abandonadas porque simplesmente afundaram. Os especialistas alertam que, se nada for feito, 1/3 da cidade poderá estar debaixo d'água até 2050. Diante dessa situação desesperadora, o governo indonésio tomou uma decisão drástica: mudar a capital do país para outra ilha. Em 2019, o presidente Joko Widodo anunciou a construção de Nusantara, uma nova cidade na ilha de Bornéu, a 2.000 quilômetros de distância. Mas será que essa solução funcionará? Enquanto Nusantara ainda está sendo projetada, milhões de pessoas continuam vivendo em uma cidade que afunda dia após dia. O tempo está se esgotando para Jakarta, e seu futuro permanece incerto. 2. Veneza, Itália. Veneza é um dos destinos mais icônicos do mundo, conhecida por seus canais românticos, arquitetura deslumbrante e uma história que remonta a mais de 1000 anos. Mas, apesar de todo esse charme, a cidade enfrenta um inimigo implacável: a água. A cada ano que passa, Veneza afunda um pouco mais e as inundações se tornam mais frequentes, colocando em risco não apenas seus moradores, mas também sua herança cultural. O problema é uma combinação de fatores. Primeiro, o solo de Veneza é extremamente instável, pois a cidade foi construída sobre estacas de madeira cravadas em um pântano. Com o tempo, esse solo foi cedendo, e a cidade começou a afundar. Além disso, a extração de água subterrânea na região no século XX acelerou ainda mais esse processo. Hoje, estima-se que Veneza tenha afundado cerca de 25 centímetros no último século. Se isso já não fosse preocupante o suficiente, o aumento do nível do mar está piorando a situação. O fenômeno da Quaqua alta, quando a maré sobe e alaga praças e ruas, se tornou cada vez mais comum. Em 2019, Veneza registrou sua segunda pior enchente da história, com a Praça de São Marcos, um dos cartões postais da cidade, completamente tomada pela água. Para tentar conter essa ameaça, a Itália investiu bilhões de euros no projeto MOSE, um sistema de barreiras móveis que pode ser ativado para proteger a cidade das marés altas. Em alguns momentos, o projeto já demonstrou sua eficácia, mas especialistas alertam que, se o nível do mar continuar subindo, as barreiras podem se tornar insuficientes em algumas décadas. O que acontecerá com Veneza no futuro ainda é incerto.
Alguns cientistas estimam que, se nada for feito, partes da cidade poderão estar submersas até 2100. A luta para salvar essa joia da humanidade continua, mas o tempo e a maré não esperam por ninguém. 3. Cidade do Cabo, África do Sul. Imagine viver em uma grande cidade onde, de um dia para o outro, a água simplesmente acaba. Essa foi a realidade que quase atingiu Cidade do Cabo, na África do Sul, em 2018, quando o governo anunciou um marco assustador, o Dia Zero, o momento em que os reservatórios secariam e as torneiras da cidade deixariam de funcionar. O motivo dessa crise? A seca extrema, provocada pelas mudanças climáticas e pelo aumento da demanda por água. Durante anos, os padrões de chuva na região mudaram drasticamente, e os reservatórios que abastecem a cidade caíram para menos de 13% da capacidade. Para piorar, o crescimento populacional e o consumo irresponsável agravaram o problema, colocando 4 milhões de pessoas à beira do colapso hídrico. Para evitar o pior, o governo impôs restrições severas, limitando o consumo de água a apenas 50 litros por pessoa por dia, o equivalente a um banho rápido e algumas descargas no vaso sanitário. Fontes públicas foram fechadas, campanhas incentivaram a reutilização da água, e empresas tiveram que se adaptar para economizar cada gota possível. A cidade conseguiu adiar o Dia Zero, mas a crise deixou um alerta claro: a água está se tornando um recurso cada vez mais escasso. Apesar da recuperação temporária, o problema ainda não foi resolvido. Especialistas alertam que, se as secas continuarem e o consumo não for controlado, Cidade do Cabo pode enfrentar novos colapsos nos próximos anos. E, se isso acontecer, a metrópole pode se tornar um dos primeiros exemplos de uma cidade moderna que foi forçada a ser abandonada por falta de água. O que antes parecia um problema distante agora é uma realidade assustadora. Será que outras cidades ao redor do mundo seguirão o mesmo caminho? 4. Bangkok, Tailândia. Bangkok, a vibrante capital da Tailândia, é conhecida por seus templos dourados, mercados flutuantes e arranha-céus imponentes. Mas, por trás de toda essa grandiosidade, esconde-se uma ameaça silenciosa: a cidade está afundando e pode ficar submersa nas próximas décadas. Assim como Jacarta e Veneza, Bangkok enfrenta um grave problema de subsidência do solo, agravado pelo aumento do nível do mar. O principal motivo desse afundamento é a própria base sobre a qual a cidade foi construída. Bangkok está situada em uma planície pantanosa, sobre um solo argiloso extremamente frágil. Com o peso das construções modernas e a extração descontrolada de água subterrânea, o solo começou a ceder. Hoje, estima-se que a cidade esteja afundando entre 1 e 2 centímetros por ano, e algumas áreas já afundaram mais de 1 metro nas últimas décadas. Mas o maior perigo vem do mar. O nível dos oceanos está subindo, e Bangkok, que já fica apenas 1,5 metros acima do nível do mar, está cada vez mais vulnerável a enchentes severas. Durante a temporada de monções, tempestades e marés altas frequentemente inundam partes da cidade, deixando ruas, casas e comércios debaixo d'água. Em 2011, por exemplo, uma enchente devastadora submergiu 20% de Bangkok, causando bilhões em prejuízos e deslocando milhares de pessoas. O governo tailandês já propôs várias soluções para conter o problema, incluindo a construção de barreiras costeiras e um gigantesco paredão ao longo do Golfo da Tailândia. No entanto, especialistas alertam que, se medidas drásticas não forem tomadas, Bangkok pode estar irreconhecível ou até inabitável até 2050. A cidade continua crescendo, mas o tempo está se esgotando para impedir que ela desapareça de vez. 5. Nova Orleans, Estados Unidos. Nova Orleans, famosa por sua cultura vibrante, pelo jazz e pelo icônico Mardi Gras, tem um problema que poucos turistas percebem de imediato: grande parte da cidade está abaixo do nível do mar e afundando rapidamente. Para piorar, o aumento do nível dos oceanos e as tempestades tropicais cada vez mais intensas colocam Nova Orleans em uma luta constante contra a natureza. A cidade já nasceu vulnerável. Construída em uma região pantanosa, Nova Orleans precisou de diques e bombas para drenar a água e permitir a expansão urbana. No entanto, essa drenagem contínua fez com que o solo fosse cedendo e a cidade afundasse, um fenômeno chamado subsistência.
Algumas áreas já estão mais de 2 metros abaixo do nível do mar, tornando Nova Orleans extremamente suscetível a enchentes. O furacão Katrina, em 2005, escancarou essa fragilidade. Os diques se romperam, 80% da cidade ficou submersa e mais de 1.800 pessoas perderam a vida. Desde então, bilhões de dólares foram investidos em melhorias no sistema de proteção contra enchentes, com diques reforçados, barreiras contra tempestades e bombas mais potentes. Mas será que isso será suficiente? O maior perigo para Nova Orleans agora vem do oceano. O nível do mar no Golfo do México continua subindo, e as tempestades estão se tornando mais frequentes e intensas. Especialistas alertam que, se as mudanças climáticas não forem controladas, partes da cidade podem se tornar inabitáveis nas próximas décadas. Com uma combinação fatal de afundamento do solo e avanço do mar, Nova Orleans pode ser uma das primeiras grandes cidades dos Estados Unidos a ser engolida pelas águas. A pergunta que fica é: será que a cidade do jazz vai conseguir continuar tocando sua música, ou será silenciada pelas forças da natureza? 6. Nauru. Nauru, um dos menores países do mundo, já foi sinônimo de riqueza e prosperidade. Essa pequena ilha no Pacífico Sul, com apenas 21 km², já teve um dos PIBs per capita mais altos do planeta, graças à exploração de seus vastos depósitos de fosfato. Mas hoje, Nauru está à beira do colapso, enfrentando uma combinação devastadora de destruição ambiental, crise econômica e o avanço implacável do oceano. O problema começou com a mineração. Durante décadas, o fosfato foi extraído em enormes quantidades, devastando o solo da ilha. Mais de 80% da terra foi destruída, tornando-a praticamente inabitável e estéril. Sem espaço para a agricultura e com recursos naturais esgotados, a economia de Nauru entrou em colapso, forçando o país a depender de ajuda externa para sobreviver. Mas essa não é a única ameaça. O nível do mar está subindo, e Nauru, assim como outras nações insulares do Pacífico, está correndo contra o tempo. Com sua altitude máxima de apenas 71 metros, qualquer aumento no oceano significa erosão acelerada e risco de inundações permanentes. Algumas partes da ilha já estão sendo lentamente engolidas pelo mar, e tempestades cada vez mais intensas tornam a situação ainda pior. Sem terras férteis, sem economia sustentável e com o oceano avançando, a população de Nauru pode enfrentar um destino cruel, se tornar um dos primeiros povos do mundo a perder seu país inteiro para as mudanças climáticas. O governo já discute planos de realocação para outras nações, mas a pergunta que fica é: quanto tempo ainda resta para Nauru antes que desapareça completamente? 7. Miami, Estados Unidos. Miami, uma das cidades mais famosas dos Estados Unidos, é sinônimo de praias paradisíacas, arranha-céus modernos e uma vida noturna vibrante. Mas, por trás de todo esse glamour, a cidade enfrenta uma ameaça crescente: o avanço do oceano. Especialistas alertam que, se nada for feito, grandes partes de Miami podem estar submersas até o final do século. O principal problema da cidade é sua localização. Miami foi construída sobre uma base de calcário poroso, o que significa que, diferentemente de cidades como Nova Orleans ou Veneza, não basta construir barreiras para conter o mar, a água simplesmente infiltra pelo solo. Com o nível dos oceanos subindo rapidamente devido às mudanças climáticas, a maré alta já inunda bairros inteiros, mesmo em dias sem chuva. Esse fenômeno, chamado de Sunny Day Flooding, enchente em dia ensolarado, já se tornou uma realidade preocupante. E o pior é que essas inundações não são apenas um transtorno, elas também ameaçam as infraestruturas da cidade. As águas salgadas corroem os alicerces dos edifícios, danificam estradas e podem contaminar o lençol freático, comprometendo o abastecimento de água potável. Além disso, seguros e financiamentos para imóveis estão se tornando cada vez mais caros, pois bancos e seguradoras já percebem que Miami pode ser um investimento de alto risco. O governo local tem buscado soluções, incluindo o projeto Miami Forever, que prevê bilhões de dólares em infraestrutura para lidar com enchentes e fortalecer a resiliência da cidade. Mas muitos cientistas alertam que essas medidas podem ser apenas paliativas. Se o nível do mar continuar subindo no ritmo atual, alguns bairros de Miami podem se tornar inabitáveis antes de 2100.
Será que uma das cidades mais icônicas dos Estados Unidos conseguirá resistir à força implacável do oceano? 8. São Francisco, Estados Unidos. São Francisco, uma das cidades mais icônicas dos Estados Unidos, é conhecida por sua arquitetura histórica, pela Golden Gate Bridge e pelo Vale do Silício. Mas, além de seu charme e inovação, a cidade enfrenta dois perigos naturais gigantescos: o avanço do oceano e a ameaça de um grande terremoto. O primeiro problema é o aumento do nível do mar, que ameaça engolir partes da cidade. Com sua localização costeira e terrenos vulneráveis, São Francisco já sofre com erosão e inundações cada vez mais frequentes. Cientistas alertam que até 2100, o nível do mar na Baía de São Francisco pode subir mais de 1 metro, colocando bairros inteiros em risco de desaparecimento, incluindo o famoso distrito financeiro e áreas próximas ao aeroporto. Mas o pior pode vir debaixo da terra. São Francisco está localizada sobre a falha de San Andreas, uma das mais perigosas do mundo. Segundo especialistas, um megaterremoto com magnitude acima de 7.0 é apenas questão de tempo. Se um tremor dessa magnitude ocorrer, ele poderá causar deslizamentos de terra, colapsos de infraestrutura e até mesmo um tsunami, agravando ainda mais o risco para a cidade. Além disso, o terreno instável e as construções sobre áreas aterradas podem amplificar os danos. Durante o terremoto de 1906, 80% da cidade foi destruída, e um novo tremor de grande escala pode ser igualmente devastador. O governo tem investido bilhões em reforço estrutural e sistemas de alerta precoce, mas ninguém sabe se isso será suficiente. A pergunta que fica é: será que São Francisco conseguirá resistir ao que a natureza está preparando? Ou veremos uma das cidades mais famosas do mundo afundar, seja pelo mar, seja pela terra? 9. Dhaka, Bangladesh. Dhaka, a capital de Bangladesh, é uma das cidades mais populosas e densas do mundo. Com mais de 10 milhões de habitantes em uma área relativamente pequena, a cidade enfrenta desafios urbanos extremos. Mas além da superlotação e da poluição, Dhaka está ameaçada por um problema ainda mais grave: o avanço do mar e o risco de desaparecimento. Bangladesh já é um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas. Grande parte do território é uma planície baixa e fértil, formada pelo delta dos rios Ganges, Brahmaputra e Meghna. Isso significa que, com a elevação do nível do mar, milhões de pessoas podem perder suas casas e terras agrícolas, sendo forçadas a migrar para áreas urbanas como Dhaka. Esse êxodo já está acontecendo, e a cidade não tem estrutura para lidar com um crescimento populacional tão descontrolado. Além disso, Dhaka afunda cerca de 2 centímetros por ano devido à exploração excessiva dos lençóis freáticos e ao peso das construções. Com inundações cada vez mais frequentes e tempestades devastadoras, cientistas alertam que, se o nível do mar subir apenas 1 metro, até 17% do território de Bangladesh pode ficar submerso, colocando milhões de vidas em risco. O governo já busca soluções, como a construção de barreiras contra enchentes e sistemas de drenagem melhorados, mas será que isso será suficiente? Se a crise climática continuar acelerando, Dhaka pode se tornar inabitável nas próximas décadas, forçando uma migração em massa sem precedentes na história moderna. A grande questão é: será que o mundo está preparado para o desaparecimento de uma das maiores capitais do planeta? Ou veremos Dhaka se afogar lentamente, enquanto seus habitantes lutam para sobreviver? 10. Malé, Maldivas. Malé, a capital das Maldivas, é um verdadeiro paraíso tropical: águas cristalinas, praias de areia branca e um clima de sonho. Mas, por trás desse cenário deslumbrante, esconde-se um problema crítico: a cidade e todo o arquipélago das Maldivas estão afundando e podem desaparecer completamente até o final do século. O motivo? As Maldivas são o país mais baixo do mundo, com uma altitude média de apenas 1,5 metros acima do nível do mar. Isso significa que qualquer aumento no nível do oceano pode ser desastroso. E esse aumento já está acontecendo. O mar está subindo cerca de 3 a 4 milímetros por ano, e cientistas alertam que, se essa tendência continuar, grandes partes do arquipélago estarão submersas até 2100. Malé é a cidade mais vulnerável. Como a ilha é extremamente pequena e densamente povoada, não há espaço para evacuação, e qualquer tempestade ou maré alta pode inundar ruas e edifícios.
O governo já tentou diversas soluções, incluindo a construção de um paredão gigante ao redor da cidade para conter o avanço do mar. Mas isso pode ser apenas uma medida temporária. Ciente do risco iminente, o governo das Maldivas já cogita um plano drástico: comprar terras em outros países para realocar sua população. Essa situação levanta uma questão alarmante. Será que, nas próximas décadas, as Maldivas deixarão de existir e se tornarão um país fantasma? O destino de Malé está nas mãos da humanidade e das ações contra as mudanças climáticas. Mas a verdade é que o relógio está correndo, e o oceano não espera por ninguém. O tempo está se esgotando. E agora? O desaparecimento dessas cidades não é uma possibilidade distante ou um cenário de ficção científica, é uma realidade em andamento. O avanço do mar, os desastres naturais e a destruição ambiental estão colocando milhões de vidas em risco, e a cada ano que passa, a situação se agrava. Algumas dessas cidades já estão lutando para se adaptar, enquanto outras podem simplesmente não ter tempo suficiente para reagir. A grande pergunta é: o que podemos fazer para impedir que isso aconteça? Será que governos e populações ao redor do mundo conseguirão encontrar soluções eficazes? Ou veremos, nas próximas décadas, essas metrópoles se tornarem apenas memórias de um passado que não soubemos proteger? O destino dessas cidades ainda não está selado, mas o relógio está correndo. Se nada for feito, algumas delas podem desaparecer bem diante dos nossos olhos. E você, o que acha? Será que ainda há esperança para essas cidades? Qual delas você acredita que está mais ameaçada? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque sempre trago curiosidades como essa para você. Até o próximo vídeo.